Entenda toda a verdade sobre Thiago Almada e inclusive veja na mesa tática o novo zagueiro do Palmeiras e o treinamento de hoje. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje e tem muita coisa legal pra gente trazer, tá? Sem mais delongas, vamos começar falando do Thiago Almada e que notícia maravilhosa, hein? Presta atenção. Notícia veiculada pelo site RTI Esporte e validada pelo Marcelo Liana, setorista. O Atlético de Madrid definiu o valor de 188 milhões de reais para liberar Thiago Almada a qualquer clube. Vamos entender a verdade que está envolvendo toda essa situação? E muito mais importante que isso, vamos entender o que tem de possibilidade, porque eu já estou cansado de ver veiculação, de ver especulação. E o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, estar mais lenta que uma tartaruga, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, entender o ponto. Napoli, Grêmio, Flamengo, Botafogo e o Palmeiras. Esses são os 5 times que saíram na frente, entendendo que Thiago Almada é mais do que uma opção de mercado. É uma possibilidade real de reforçar o elenco de verdade, tá? E é legal falar disso porque quando a gente olha o mapa de calor do Thiago que tá passando agora aqui, do Almada, você percebe que ele é um meia esquerda e que ele não conseguiu encantar muito a torcida do Atlético de Madrid, né? E eu fui a fundo tentar entender o porquê, uma vez que ele tem 35 jogos e 36 passes decisivos, ou seja, pelo menos uma vez o Thiago Almada vai deixar algum jogador em condição de fazer o gol. Esse número é assombroso pra mim, tá? É 1 por partida. E eu tenho certeza absoluta que no time do Palmeiras, e eu já vou te provar isso na mesa tática, o Thiago Almada é a principal opção. Se o Thiago Almada de fato vem, a gente vai falar disso, você vai entender que não precisa chegar mais ninguém, tá? Exceto o Fabinho que vem pra julho, né? A gente já conversou a respeito disso. E aí a possibilidade do zagueiro, a gente vai pontuar isso pra você. Agora, é bem válido também a gente ressaltar que a diretoria do Palmeiras tem que acordar. Essa negociação é a famosa negociação papum. O que quer dizer isso? É a forma que eu tenho de me expressar no sentido de que os clubes não vão dar mole, tá? O Flamengo vai olhar os 188 milhões e vai botar na mesa e acabou. Então, se o Palmeiras ficar enrolando do jeito que a gente tá achando que vai acontecer, cara, a gente vai perder a melhor oportunidade de transferência do mercado. Não tem jogador melhor pro Palmeiras contratar do que o Thiago Almada. Experiente e ao mesmo tempo jovem, com rodagem por seleção argentina, jogador de Copa do Mundo e ó, a única coisa que o Palmeiras precisa fazer, além de botar o dinheiro na mão do Atlético de Madrid, que nem é uma grana tão grande, a gente pagou 150 milhões no Facundo e no Sousa, isso pra mim não me desceu até agora. Mais de 700 milhões de investimento numa temporada, não é possível que o Palmeiras não consiga esse dinheiro rápido para chegar no Atlético de Madrid, fechar a contratação e vida que segue. Você sabe que eu falo tudo isso aqui com o máximo carinho que eu tenho pelo clube, tá? Até porque a gente entende um pouquinho de negociação, trabalha com isso, mas basicamente o Palmeiras precisa fazer esse movimento. Bora pra nossa mesa tática e depois nós vamos falar do zagueiro do Palmeiras e vamos falar também de como foi o treinamento de hoje. Olha que coisa mais maravilhosa, hein? Esse time do Palmeiras no 4-2-3-1 com o Lucas Evangelista até que chega o nosso querido Fabinho e a gente tá com uma alta expectativa disso acontecer em junho. Se você não assistiu o vídeo de ontem, depois assista que você vai entender, tá? Mas por enquanto eu vou trazer pra realidade. Eu vou deixar o Evangelista com o Marlon Freitas aqui. O Thiago Almada, que tem no seu mapa de calor principalmente a zona esquerda do campo, por onde ele trabalha, mas que também flutua pelo meio, onde o Andreas Pereira vai fazer essa conversão, né? É o famoso carrossel que a gente fala bastante aqui. O Thiago Almada, partindo como meia esquerda, traz mobilidade, traz qualidade de arremate de fora da área, cruza bem, arma a jogada, tem bom passe, ele é o principal jogador que o Palmeiras poderia contratar e mais do que isso, é uma oportunidade de ouro que o Atlético de Madrid está dispensando ele, né? Seguido do Andreas Pereira, que vai jogar no nosso time próximo da área aqui nessa simulação que a gente criou, né? A ideia é que o Andreas Pereira não volte para marcar. Ele tem qualidade técnica para finalizar de longe também e para achar passe, assim como o Marlon Freitas, né? E na ponta direita, o Alan. Mas nesse time, o Palmeiras joga um pouquinho diferente, eu vou te explicar, tá? O Evangelista, você sabe que ele vai recuar entre os zagueiros, você que segue o canal,
já tá cansado de ver eu falar disso aqui, para iniciar as jogadas com o Marlon Freitas aqui como um apoio e como uma ancoragem. O Alan, ele vai flutuar quase como um segundo atacante aqui. Por quê? O Marlon Freitas vai ter esse espaço para cobrir e o Kelvin vai subir um pouquinho aqui. Então veja, nesse cenário, o Piquerez recua como zagueiro, aqui como um terceiro homem de zaga, né? E o Evangelista vai cobrir um meio junto com o Marlon Freitas. O Kelvin tem a ala para atacar, até para ser uma espécie de meia direita, né? Um ala direita, e aí de repente a gente começa a ver o futebol do Kelvin fluir, porque eu tô sentindo falta. Eu tenho certeza que ele é muito melhor jogador do que ele entregou até agora, né? E na frente o Alan vai ganhar esse espaço junto do Vitor Roque. É óbvio, situação posicional de jogo, tá? Não quer dizer que necessariamente o time vai fazer isso o tempo inteiro. Aliás, é um time muito organizado. Mas você sabe quem mais é organizado? Ó, nosso parceiro, a CVREC. A CVREC é uma plataforma incrível, tá? Não só pelo trabalho que executa de receber os currículos das pessoas de graça e tentar encontrar as empresas que melhor se encaixam à realidade daquelas pessoas, mas também por ter confiado e acreditado no nosso projeto. Você sabe o quanto eu me importo com você e a minha preocupação grande em não te oferecer produtos ou coisas que vão te prejudicar, tá? E aí eu tenho o máximo respeito às bets, às apostas esportivas, no sentido de que elas empregam indiretamente muitas pessoas. Mas não é isso que eu quero pro meu canal, tá? Então, eu estou oferecendo para você a possibilidade da CVREC, pensando que você de repente pode estar pensando numa mudança de vida ou uma oportunidade de emprego. A CVREC vai te deixar, no mínimo, com condição de entrar e brigar no mercado de trabalho. E se você tiver um estabelecimento, um restaurante, uma loja, alguma coisa, você pode utilizar a plataforma de RH da CVREC para o seu negócio. Vamos lá? Seguindo aqui o nosso carrossel do Palmeiras, cara, eu tô tão animado com esse time. O Palmeiras me ilude, eu sei. A gente já falou disso algumas vezes aqui, né? Na live que vai acontecer nesse sábado, às 19 horas, vai ter muito assunto pra gente trocar ideia e nós vamos falar de esquema tático com certeza. E aí muita gente vai me perguntar, mas Henrique, e o Flaco Lopes? Como o nosso querido editor me fez essa pergunta enquanto eu tava bolando o que a gente ia falar hoje, né? Flaco Lopes encaixa nesse time de uma certa forma, tá? Muito provavelmente pro Flaco jogar, nós vamos encontrar ele aqui, cadê? Vamos encontrar o nosso querido Flaco Lopes. Olha ele aqui. A gente precisa de uma equipe em que o Evangelista não seja mais um camisa 5, e aí a gente vai fazer o nosso losango de ataque, né? Com o Andreas Pereira, o Thiago Almada e o Alan, e aí mais à frente o Flaco e o Vitor Roque. Um bom time também. Então aqui você tem a qualidade de ter dois meias armadores velozes, que são o Almada e o Alan, e um meia para circular a jogada, para fazer o jogo correr ou frear quando necessário. Você também pode colocar o Andreas Pereira como um camisa 8 e o Marlon Freitas como um 5 aqui. E aí você faz o 4-4-2 clássico. O Flaco Lopes também pode flutuar pelo meio aqui, fazendo uma espécie de falso 9, um camisa 10 praticamente, né? E encaixar esse espaço para o Vitor Roque. Então assim, você percebe, a chegada do Almada corta, na verdade, né, o termo correto, um dos problemas maiores do Palmeiras, que é a questão de ter um jogador decisivo. Aquele jogador, tipo uma Arrascaeta no Flamengo, que o time adversário vai falar, velho, precisa ter dois nele. Se não tiver dois jogadores marcando o Almada, ele vai achar um passe para gol, ou vai fazer o gol. Então, assim, muito mais do que um jogador para compor elenco, um bom jogador para assustar o mercado, o Almada é um atleta essencial para o Palmeiras, tá? Independente da forma que você olha o futebol, Thiago Almada é o nome e vale a pena. O Palmeiras não pode perder tempo, tem que botar o dinheiro na mesa do Atlético de Madrid e trazer o jogador, velho. Não dá pra gente passar essa janela de transferências com uma boa contratação, é verdade, do Marlon Freitas, mas só ele. Lembra que a gente falou de 3 nomes? O Palmeiras precisa de 3 nomes pra fechar essa janela. Tá bom, traz o zagueiro, que aí provavelmente, a gente vai falar do zagueiro já, né? Mas traz o Almada junto com o Marlon que você já trouxe. São 3 nomes de peso, que vão chegar, vestir a camisa e mudar o patamar técnico do Palmeiras. Apresenta o projeto pro cara. 3 anos de contrato, 4 anos, ele tem 23 anos de idade. Ele é novo. E coloca isso pra rodar logo, pelo amor de Deus.
Não dá para perder essa oportunidade, é claro. Se o Napoli entrar muito firme, pode ser que ele decida ir para a Liga Italiana e não vai ter muito o que fazer. Mas aqui no Palmeiras, eu tenho certeza que mais do que ídolo, Thiago Almada tem condição de ser protagonista, coisa que ele não vai conseguir tão fácil assim no Napoli. Bora seguir o nosso giro de notícias, porque o Thiago Almada fez da minha noite uma noite mais divertida, no mínimo, né? O Palmeiras vai buscar, isso é um oficial, tá? Uma situação por um zagueiro, tá? Isso é oficial. O Palmeiras contratará um zagueiro. Saída do Mikael, a possível saída do Benedetti. São vários os movimentos que o Palmeiras fez, né? E não vai ter muito para onde correr, tá? O Palmeiras até consegue sobreviver sem um volante. E, na minha opinião, até só sem o zagueiro, tá? Porque a molecada da base dá conta. Você tem Robson, você tem Thiago Baroni, você tem Koné, você tem Benedetti, você tem uma série de opções. Só que o Palmeiras vai provavelmente trazer sim um jogador, um zagueiro mais casca grossa para poder compor o elenco. E aí a gente sabe que o Palmeiras estava correndo atrás do Joaquim. Joaquim, pelo que tudo indica, vai fechar com o Paris, não é o Paris Saint-Germain, tá? É o Paris FC da França, é o rival do Paris Saint-Germain antigamente. Não sei o que ele vai cheirar lá, tá? Porque não tem muita coisa pra ele lá. Ele não vai ser um grande jogador no Paris FC, sabe? De modo que, nossa, Palmeiras poderia ser uma boa pra ele. Mas eu ainda não gosto muito do nome do Joaquim, tá? Embora o Palmeiras tenha um setor de scout que faz toda essa análise, né? E que entende o que tá fazendo, e eu respeito isso. Mas tem outros nomes melhores, né? O Barbosa do Botafogo, pra mim, encaixaria perfeitamente nesse time do Palmeiras. E de repente, daqui a pouco a gente volta pra mesa tática pra falar disso, tá? Agora, quando a gente para pra pensar que o Gustavo Gomes hoje foi coroado como jogador de linha que mais participou de partidas desde 2020, o que você percebe? O núcleo de performance do Palmeiras, sobretudo para aqueles jogadores que estão se dedicando, né, ao cuidado, ele é incrível. O cara tem mais partidas que todos os jogadores do mundo, quando a gente compara desde 2020. Ou seja, é um jogador que não foge do jogo. De repente ter um zagueiro com esse perfil para fazer a dupla com o Gustavo Gomes seja maravilhoso. O Nino é esse nome? Eu não sei. De repente a gente pode forçar uma contratação do Nino, mas se isso for impedir o Thiago Almada de chegar, gente, desculpa, eu sou contra, tá? Diz a sua opinião nos comentários, eu seria contra. Pra mim, Thiago Almada tem que ser a prioridade 1, tá? Se tiver que deixar o Fabinho e não fechar com o Fabinho em junho pra trazer o atleta, traga. Porque ele é, com certeza, um menino de 23 anos com potencial para ser um grande jogador, tá? Vamos lá, seguindo o giro de notícias de hoje, falamos do zagueiro, falamos do meia, falamos a respeito do Fabinho, né, que a gente sabe que tem um movimento grande aí para trazê-lo agora no final de julho, né, no começo de julho, sem custos, tá? Aí ele receberia aquela grana toda que tá pendente ali para receber, né, no Al Ittihad e viria para cá. E agora falando então a respeito do treinamento do Palmeiras. Palmeiras fez mais uma vez uma sessão dupla, tá? Treinamento intenso, com condicionamento físico e visando objetivamente uma reformulação na forma de jogar. E essa reformulação vai passar muito pelos pés hoje do Paulinho, tá? O Paulinho vai ser um jogador essencial no Palmeiras. Agora vamos fazer um negócio, vamos voltar para nossa mesa tática aqui, só por um segundo, porque eu quero fazer uma loucura aqui, tá? Eu quero montar esse time do Palmeiras no Prime, com tudo que a gente pode ter de melhor, tá? E aí alguém vai rodar, tá? Porque não tem como fazer isso com todos os jogadores que a gente quer fazer. Mas nós vamos fazer um movimento e vamos tentar aqui. Na nossa volância, eu vou colocar o Fabinho. Então o Fabinho é o nosso camisa 5, beleza? Nosso camisa 8 vai ser o Andréas Pereira e o Marlon Freitas rodou. Então o primeiro a rodar aqui seria o Marlon Freitas. Aí a gente vai ter um Thiago Almada aqui. A gente vai ter um Paulinho de camisa 10. E isso vai ser maravilhoso de assistir, tá? Sobretudo por conta da qualidade que ele tem na finalização. Alan na direita e o Vitor Roque na frente. Se existe um time do Palmeiras melhor do que esse que a gente tá vendo aqui, nessa era moderna, eu duvido, te desafio a trazer, tá? Em campo, esquece os anos 90, que lá aqueles jogadores daquela época não existem mais, né? Não tem condição nenhuma de comparar.
Mas dessa nova era aí, 2000, dos anos 2010 pra frente, assim, vai. Olha isso. A gente tem cobertura lateral dos dois lados, a gente tem um baita de um jogador quebrador de linhas que é o Alan, um baita de um jogador quebrador de linhas que é o Almada, um baita de um jogador quebrador de linhas que é o Paulinho e o Vitor Roque com toda a qualidade e velocidade que um atacante precisa ter. Esse é o prime do Palmeiras e se isso acontecer, entreguem as taças. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu preciso te agradecer do fundo do meu coração, tá? Mais de 2.800.000 visualizações, mais de 17.600 inscritos apaixonados pelo Palmeiras, inúmeros comentários positivos elogiando e parabenizando o canal, e eu tô muito feliz, tá? Obrigado. Tem gente que não gosta, tem gente que critica, tá tudo bem, respeito máximo a vocês também, tá? Mas ao pessoal que tá apoiando o canal e que tá fazendo com que a gente consiga chegar cada vez mais longe, o meu muito obrigado, de coração. A gente vai se ver nessa live das 19 horas do sábado e mesmo cansado eu vou abrir essa live, só pra vocês terem noção. A live paga bem menos do que um vídeo, tá? Mas eu faço questão de ter o contato com vocês, porque isso, além de ser maravilhoso, irradia o meu dia, tá? Traz muita alegria pro meu dia. E eu quero que vocês tenham certeza dos que eu tô falando. Eu me comprometo aqui com vocês. Fazer o meu melhor todo dia para trazer conteúdo e sempre tentando fazer o melhor para vocês. Tá bom, gente? Mais uma vez eu agradeço de coração por tudo. E lembrem-se disso, tá? Live no sábado às 19 horas. Senta o dedo no like aqui, me dá essa moral, porque a gente ainda vai chegar longe e eu confio e acredito em vocês. Tá bom? Um abraço, avante palestra.